Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por participarem da teleconferência da Oi S.A. referente ao segundo trimestre de 2025. O áudio original desta teleconferência será português, com tradução simultânea para o inglês. Para acessar a tradução simultânea, clique em Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Lembramos também que esta reunião está sendo gravada e estará disponível posteriormente no site de Relações com Investidores da companhia. Durante a apresentação, todos os participantes terão seus microfones desabilitados. Agora, passo a palavra ao senhor Rodrigo Caldas, CFO da Oi. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 25 da companhia. Participarão comigo dessa apresentação alguns membros da diretoria da companhia, bem como nosso time de relações com investidores. Em uma primeira parte da apresentação, vamos esclarecer alguns pontos relativos à recente proposta de aditamento do plano de recuperação judicial, bem como outras medidas necessárias para assegurar a continuidade da execução do referido plano. Em seguida, passaremos aos slides que detalham a performance da Oi no trimestre. Reforçamos que, após a apresentação, caso haja dúvidas ou comentários, os senhores devem encaminhá-los via e-mail para o nosso time de relações com investidores no endereço investe@oi.net.br. Agora, indo para o slide 4, do aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi, iniciando a apresentação, destacamos a motivação, assim como algumas das principais medidas presentes na nossa proposta de aditamento ao plano de recuperação judicial. Trata-se de uma ação voltada a gerar a liquidez para a companhia no curto prazo, com vistas a reforçar sua sustentabilidade e geração de valor no longo prazo. Essa iniciativa tem como objetivo preservar caixa, por meio do alongamento de prazos e da renegociação de condições com os principais credores, concentrando-se exclusivamente em obrigações que gerariam saída de caixa imediata. A motivação para o aditamento está diretamente ligada à não concretização de premissas importantes previstas no plano aprovado em abril de 2024, que aumentou o funding gap já previsto nas projeções financeiras da época. Essa medida tem como objetivo estratégico garantir tempo e fôlego financeiro para que a companhia avance em duas frentes prioritárias do plano de recuperação judicial, como a venda da UPI Vital e de outros ativos, assim como a busca pelo break-even das operações remanescentes, com foco na Oi Soluções e Oi Service, apoiado pela finalização do descomissionamento do legado. As ações propostas incluem a repactuação com credores pontuais, a exemplo dos credores classe 1, fornecedores parceiros e take-or-pay, com novas condições de pagamento que podem gerar um reforço de caixa de 2,6 bilhões de reais para a Oi. Houve a inclusão de uma proposta de adesão de credores extraconcursais, que poderão ser pagos com recursos provenientes da venda de imóveis. Busca-se ainda a flexibilização da estrutura de destinação dos recursos provenientes das vendas desses imóveis, e o uso de veículos alternativos para pagamento. Por fim, propomos o uso de depósitos recursais como fonte adicional para quitar obrigações com credores da classe 1. Em resumo, o aditivo busca soluções práticas para mitigar a pressão de curto prazo sobre o caixa da empresa, conciliando a necessidade de liquidez com a preservação do valor para os stakeholders. Esse conjunto de ações reforça nosso compromisso com a execução responsável do plano e com a sustentabilidade financeira da Oi, preparando a companhia para um novo ciclo de criação de valor. Indo para o slide 5,
detalhamos alguns dos termos do aditamento ao plano de recuperação judicial proposto, com foco na reestruturação dos pagamentos aos credores trabalhistas, fornecedores, além da inclusão da figura do credor extraconcursal aderente. Para os credores classe 1, propõe-se duas opções de pagamento. Para o limite agregado de R$ 30 milhões, a opção 1 prevê a quitação integral de créditos de até R$ 9 mil em até 180 dias da homologação. A opção 2 oferece pagamento em parcela única, em até 3 anos para créditos de até 150 salários mínimos, com possibilidade de uso de depósitos recursais como garantia. Valores superiores seguem as condições da modalidade geral da classe 3. Quanto aos credores, fornecedores, parceiros e take-or-pay com e sem garantia, o pagamento será feito até 2038 com o uso dos recursos da venda de imóveis. Por fim, os credores extraconcursais aderentes poderão voluntariamente incluir os seus créditos para receber conforme os termos do aditamento com participação na distribuição da receita líquida gerada pela venda de imóveis. Agora, passando para o slide 6, a busca pela manutenção de uma maior parcela da receita líquida da venda de imóveis na companhia será uma importante alavanca de liquidez. A nova distribuição proposta objetiva manter a receita líquida de venda de imóveis até o limite de R$ 600 milhões integralmente destinados a investimentos nas operações da Oi, apoiando sua transformação digital vis-à-vis os atuais R$ 190 milhões, a saber, 100% da receita líquida até 100 milhões e 30% da receita líquida de 100 a 400 milhões de reais. Após esse limite, o bilhão de reais seguinte deverá ser direcionado ao pagamento dos credores fornecedores parceiros, take-or-pay, com e sem garantia, incluídos no aditamento de forma pro rata. E acima de 1,6 bilhão, os recursos das vendas de imóveis deverão ter distribuição conforme originalmente previsto no plano. Adicionalmente, a Oi buscará levantar recursos via depósitos judiciais a serem utilizados para pagamento de credores trabalhistas e ao capital de giro da companhia, na proporção de 50-50. Essas medidas são fundamentais para reforçar a sustentabilidade da recuperação judicial, além de assegurar liquidez, manter a operação e avançar com a estratégia de crescimento das operações remanescentes. A partir de agora, passaremos à sessão dos resultados do trimestre. Indo para o slide 8, o segundo trimestre de 2025 marca um momento simbólico por se tratar do primeiro trimestre completo sob novo modelo operacional, após as vendas de ativos recentes. O trimestre foi marcado por avanços importantes na Oi Soluções, responsável por 50% da receita, especialmente na mudança do mix de receitas, com foco em vendas de soluções de tecnologia de informação e comunicação, TIC. Destaque para os novos contratos de cloud no trimestre, que somam 62 milhões de reais em receitas. Inovamos com o lançamento de um produto inédito de segurança digital, voltado à detecção de vulnerabilidades de rede, sendo mais um passo na consolidação da Oi Soluções como um player relevante de tecnologia. As subsidiárias que representaram 39% da receita do trimestre apresentaram um crescimento consistente, assumindo um papel importante na diversificação dos resultados da companhia. Este foi o primeiro trimestre completo operando dentro do novo modelo após a conclusão de venda da ClientCo. Quanto ao legado, este já representa apenas 11% da receita, o que reforça o avanço da transição para soluções digitais. Seguimos avançando em duas frentes fundamentais: a migração de clientes para soluções digitais e a desmobilização de redes legadas. Até junho, 98% da base de clientes do serviço Tridigi já havia sido migrada.
e cerca de 60% das estações de interconexão já operavam na nova topologia. Com isso, as economias acumuladas com o desligamento de ativos somam aproximadamente 1,4 bilhão de reais até junho de 2025, com expectativa de alcançar 2,5 bilhões de reais até o fim do ano. Passando agora para o slide 9, esse trimestre foi marcado pela continuidade da estratégia focada nos negócios core, além da manutenção da busca por eficiência operacional e da redução de custos. A receita consolidada da Nova Oi totalizou 684 milhões de reais, o que representa uma queda de 17,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa redução, já antecipada, está diretamente ligada à conclusão da venda das operações de fibra e TV por assinatura. Esse movimento está em linha com a decisão estratégica de concentração de esforços e recursos nos segmentos core. A Oi Soluções, nosso braço de soluções corporativas, manteve a estratégia de seletividade comercial, focando em contratos de maior valor agregado e rentabilidade, como as soluções de TIC, a exemplo de cloud, internet das coisas e comunicação unificada. A ampliação da participação desse segmento nas receitas reforça a evolução do nosso posicionamento em tecnologia, com consolidação gradual em um portfólio mais moderno e aderente às demandas do mercado. As nossas subsidiárias apresentaram um crescimento expressivo de receitas na comparação anual, com a finalização da venda da ClientCo no trimestre passado. Esse desempenho demonstra a importância crescente dessas controladas, que vem contribuindo para a diversificação da nossa receita. Do ponto de vista de custos, seguimos com foco absoluto em disciplina financeira e controle de gastos. O OPEX, excluindo aluguel e seguros, somado ao CAPEX, apresentou uma redução de 54% ano contra ano. Vale destacar a economia significativa nas despesas com aluguéis e seguros, além da redução com serviços de terceiros, resultados que refletem a finalização da ClientCo e a evolução do projeto de descomissionamento do legado, além do rigor da companhia na gestão de custos e priorização de investimentos estratégicos. Mesmo diante de um cenário desafiador, os ajustes estratégicos e operacionais implementados estão trazendo resultados com ganhos em eficiência, avanço nos negócios core e uma preparação estruturada para um novo ciclo de sustentabilidade. Avançando para o slide seguinte, a partir desse trimestre, nossa receita líquida já não contempla mais as operações descontinuadas, uma vez que a conclusão da venda da operação de fibra e TV foi realizada em fevereiro deste ano. Com isso, o cenário atual representa de forma mais fiel a nossa nova estrutura e foco estratégico. Neste trimestre, a receita líquida consolidada foi de 684 milhões de reais, com um peso significativamente maior das nossas operações core. As subsidiárias representaram 39% da receita, com um crescimento de cerca de 67% ano contra ano. A Oi Soluções, com 50% de participação, passa a ser a principal fonte de receita da companhia. E as operações legadas já representam apenas 11% da receita consolidada total. Oi Soluções contribuiu com receitas de 342 milhões de reais, sendo 34% oriundos de serviços de tecnologia de informação e comunicação, reforçando o foco na transformação digital dos nossos clientes. Diante da continuidade da retração dos serviços legados de telecom e outras receitas tradicionais, as receitas de cloud, comunicação unificada e colaborativa e internet das coisas seguem com crescimentos consistentes trimestre a trimestre. Esses números são um reflexo direto da escolha da companhia por soluções de maior valor agregado, mais aderentes às necessidades atuais dos nossos clientes.
Em resumo, o segundo trimestre mostra uma Oi mais enxuta, mas também mais focada e mais preparada para crescer de forma sustentável em um novo ciclo, apoiada em inovação e eficiência. O momento atual é de consolidação da estratégia. Passando para o slide seguinte, nesse trimestre conseguimos capturar ganhos significativos de eficiência que foram refletidos diretamente no nosso OPEX de rotina, seja pela conclusão da venda de ativos, pela evolução do projeto de desligamento das operações legadas, assim como pela continuidade do redimensionamento da estrutura e redução de gastos não essenciais. No segundo trimestre de 2025, o OPEX, excluindo aluguel e seguros, somou R$ 570 milhões, representando uma redução expressiva na comparação anual, o que demonstra a consistência do nosso trabalho de reestruturação. Essa performance foi impulsionada por quedas relevantes nas principais rubricas, como a de serviços de terceiros, manutenção de rede, aquisição de conteúdo, despesas com pessoal e despesas gerais e administrativas. Do ponto de vista comercial, adotamos uma abordagem mais racional, voltada à qualidade e rentabilidade. É importante reconhecer que a transição da Oi é também cultural e estratégica. Estamos deixando para trás o modelo baseado em ativos físicos e serviços legados e avançando para uma companhia orientada à tecnologia com foco no digital, na nuvem e na conectividade inteligente. A Oi está se consolidando uma fase mais leve, focada e com uma estrutura de custos compatível com sua realidade atual e os desafios futuros. No slide 12, apresentamos o EBITDA de rotina e o CAPEX do trimestre. Apesar de ainda negativo em R$ 98 milhões, o EBITDA de rotina mostra tendência de melhora relativamente ao trimestre anterior. Esse movimento de recuperação é reflexo direto da reestruturação em curso, o avanço da desmobilização do legado e migração para soluções digitais, com os efeitos positivos no OPEX já destacados anteriormente. Para o futuro, a tendência é de evolução positiva, à medida que concluímos a migração integral da base de clientes para soluções digitais, prevista para o final de 2025. Importante destacar ainda o redimensionamento do CAPEX da companhia, que totalizou R$ 41 milhões no segundo trimestre de 2025, o que representa uma queda de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa redução também acompanha a conclusão da venda de ativos no trimestre passado. Hoje, o CAPEX é 100% direcionado às operações continuadas, com foco em digitalização, eficiência e serviços com maior retorno. O aumento de cerca de 45% do CAPEX direcionado às operações continuadas no trimestre mostra que, mesmo em um cenário de contenção, a companhia segue investindo de forma seletiva e estratégica em ativos que impulsionam seu novo posicionamento. Passando para o slide, gostaria de abordar o fluxo de caixa e dívida líquida da companhia. A gestão de caixa tem sido um grande desafio nesse momento de transformação. Como já dito, a não concretização de premissas importantes previstas no plano aprovado aumentou o funding gap esperado. Nesse sentido, a companhia vem buscando endereçar tal gap através da venda de ativos não core, além de negociações com credores extraconcursais. Tais medidas, juntamente com a iniciativa do aditamento ao plano, busca preservar caixa, garantindo tempo e fôlego financeiro para que a companhia avance em frentes como a venda da UPI Vital e de outros ativos, assim como a busca pelo break-even das operações remanescentes. Iniciamos o trimestre com uma posição de caixa próximo a 1,4 bilhão e encerramos com 1,1 bilhão de reais, resultado de uma geração de caixa operacional ainda negativa. Como já esperado, os recursos da venda de ativos não core do trimestre foram inferiores aos do anterior, totalizando R$ 95 milhões.
com destaque para créditos tributários de PIS/COFINS, sob perdão de juros, DENIT e venda de imóveis. Importante ressaltar que logo no início do terceiro trimestre, houve entrada de caixa de outros 97 milhões de reais relativos à cessão de créditos atrelados ao processo de desapropriação do imóvel Afonso Pena. No que se refere à dívida líquida, observamos estabilidade no trimestre, somando cerca de 10 bilhões de reais. Na comparação anual, a alta de cerca de 51% reflete o desembolso do novo financiamento em agosto de 2024, conforme aprovado no Plano de Recuperação Judicial. Estamos em constante diálogo com credores e fornecedores, buscando soluções que permitam endereçar o funding gap ainda presente ao longo de 2025. A gestão financeira da companhia segue sendo conduzida com total rigor e responsabilidade. Por fim, passando ao slide 14, em 2024, aprovamos nosso plano de recuperação judicial, obtivemos decisão inédita no fronte regulatório, como assinatura do termo de autorização, retomamos o procedimento arbitral junto à Anatel, bem como evoluímos na conclusão da equitização, com a conversão de parte dos créditos concursais em ações, o que foi seguido pela implementação da nova governança, quando teve início na companhia uma gestão especializada em reestruturações de empresas. Apesar destes importantes avanços, será necessário uma correção de rumo pontual em direção à sustentabilidade financeira da companhia, com a reabertura das negociações com alguns dos nossos credores. Busca-se uma reestruturação mais abrangente, que maximize o valor para todos os seus credores e preserve a continuidade operacional do grupo, incluindo outras subsidiárias operacionais, como Serrede e Tato. Em paralelo, precisamos consolidar as atividades da companhia. Além do aumento das receitas das subsidiárias, precisamos manter o foco no fortalecimento da Oi Soluções, business que possui contratos de longo prazo e operação pouco intensiva em CAPEX, capaz de entregar previsibilidade de geração de caixa e que já possui margens positivas em 2025. Também é essencial avançar na racionalização de custos, ajustando a estrutura ao novo porte da empresa, além de seguir com a venda de ativos prevista no plano. Com isso, espera-se que esta empresa se torne cada vez mais sustentável no longo prazo, capaz de seguir, inclusive, sua importante função social. Nossa empresa está presente em 27 unidades da federação, sendo responsável por grande parte da interconexão do serviço de voz no Brasil e atendendo a parcela significativa do setor público e de grandes empresas no país. Com isso, encerramos nossa apresentação de resultados no trimestre. Fiquem à vontade para enviar perguntas ou comentários ao nosso time de RI, como eu disse, pelo e-mail invest@oi.net.br. Teremos prazer em respondê-los. Muito obrigado. Obrigado. A conferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Oi está encerrada. Para mais informações, acesse o site de RI da companhia, oi.com.br/RI. Tenham todos um excelente dia e vocês podem se desconectar agora.